Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Vale a Pena aqui do Observatório da Televisão. Eu sou o Fábio Costa. Inscreva-se aqui no nosso canal, convido você, se você não tiver feito isso ainda, para ficar por dentro, né? Ser notificado de quando quando nós postarmos aqui para você conteúdos novos, como o Vale a Pena, o TBT da TV, as curiosidades da TV, o Por Onde Anda, as entrevistas, resumo da sua novela, lives, material exclusivo feito com muito carinho para você. Nesta semana, vale a pena recordarmos a carreira de uma figura muito querida, inclusive por quem acompanhou recentemente, pela quinta vez já, a novela Por Amor, na qual ele teve um personagem muito importante, o Orestes, né? Estou falando de Paulo José. Paulo José, que em 2019 completou 82 anos de idade, né? Ele nasceu na cidade gaúcha de Lavras do Sul, em 1932, portanto, né? Aliás, 1937. Em 1937, né? E aos 10 anos de idade foi estudar na cidade também gaúcha de Bagé, no Colégio dos Padres Salesianos. Durante essa sua passagem pelo Colégio dos Padres Salesianos, Paulo José teve o seu primeiro contato com a arte de interpretar, ali com dramas circenses, pequenas pantomimas, nosso famoso teatrinho da escola, vamos dizer assim, né? E algum tempo depois, sua família se mudou para a capital do estado, Porto Alegre, onde, já no fim da década de 50, embora tenha começado a estudar medicina e também arquitetura, Paulo José já se envolveu mais a fundo com a atividade artística, né? Já no final da década de 50, ele, mais outras pessoas que se tornariam grandes expoentes da arte dramática, das artes cênicas no Brasil, né? Como Lilian Lemmertz, Fernando Peixoto, Paulo César Pereio, Nilda Maria, Ítala Nandi, eles já compunham o Teatro de Equipe lá em Porto Alegre. No começo da década de 60, Paulo José, que se chama Paulo José Gomes de Souza, veio morar em São Paulo e se juntou a uma outra equipe que faria história no teatro brasileiro, a do Teatro de Arena. E foi por essa época que ele conheceu aquela que seria sua esposa durante quase 20 anos, a atriz Dina Sfat, que faleceu em 1989, né, aos 50 anos de idade, e deu a ele as suas 3 filhas mais velhas. Isabel, a nossa Bel Kuttner, né? Ana Kuttner e Clara Kuttner. No Teatro de Arena, Paulo fazia de tudo, né? Além de ator, ele também fazia figurinos, contra-regra, assistência de direção e participou de grandes montagens que se tornaram históricas do Teatro de Arena nessa época, até também começar a fazer cinema em 1965. Seu primeiro filme foi O Padre e a Moça, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, que dirigiu também, se não o mais importante, sem dúvida alguma, um dos filmes mais importantes da carreira de Paulo José, que é Macunaíma, em 1968, que o ator fez com Dina Sfat, Grande Otelo, Jardel Filho, Rodolfo Arena, Milton Gonçalves, Joana Fon e muitos outros, né? Baseado na obra de Mário de Andrade, com uma roupagem, vamos dizer assim, bastante moderna, conectada com a atualidade da produção do filme, né? A Si do livro se torna uma guerrilheira urbana no filme, né? É o papel da Dina. E Grande Otelo e Paulo José dividem ali a fase branca e a fase negra do Macunaíma, né? Ele se torna branco, começa Grande Otelo e passa a ser Paulo José, que no começo do filme faz a mãe do Macunaíma também, né? É um filme genial. Se você não conhece, tendo lido o livro para ver o filme, é bom, mas se você não leu, o filme vale por si também. Tem toda uma semiótica envolvida nele que você não precisa ter lido o livro antes para apreciá-lo. Pois bem, por essa época, entre os anos 60 e 70, Paulo José intensifica a sua atuação no cinema, né? Num período curto de 3 ou 4 anos, são 10 filmes, além desses 2 que nós já citamos. E no final da década, já virando ali para 1970, ele passa a atuar também na televisão. Sua primeira novela foi Véu de Noiva, de Jeanette Claire, na qual ele entrou já com a história encaminhada para suprir uma falta que surgiu com a saída do elenco
do ator Geraldo Del Rey, que interpretava Luciano. Paulo José interpretava um fotógrafo de nome Zé Mário, salvo erro meu, que entra na história para suprir essa ausência masculina de um galã, como queira, e também com um segredo, porque ele fotografou e tem consigo a chave do mistério de quem matou Luciano. Essa foi a saída de Geraldo Del Rey da novela. Então, Paulo José já entra com esse segredo nas mãos na história, que começou no final de 69 e foi até meados de 70. Já emendou na sequência uma novela das 10 da noite, também na TV Globo, chamada Assim na Terra como no Céu, de Dias Gomes. Nela ele interpretava Samuca, que era um personagem um pouco malandro, ligado a outro meio malandro, o Renatão, que era vivido por Jardel Filho, e na sequência voltou ao horário das 8 da noite em outra novela de Jeanette Claire, O Homem que Deve Morrer, no papel de André. Dessa novela ele saiu antes do final, porque em janeiro de 72 ele interpretou aquele que talvez nós possamos considerar seu maior papel na televisão, o Shazam, da novela O Primeiro Amor, de Walter Negrão, que na sequência gerou um spin-off com Paulo José e o seu parceiro Flávio Miliaccio, que vivia o xerife, né? Num seriado infantil chamado Shazam, Xerife e Companhia, que começou a ser exibido à noite, depois do fim da novela, uma vez por semana, mas não demorou muito a ganhar histórias em capítulos que demoravam mais para se resolver e deixou o horário das 9 da noite e passou para as 6 da tarde, né? Shazam rendeu para essa geração, nascida nos anos 60, um momento muito marcante, não é? E o próprio Paulo José declara que não foram poucas as vezes em que, por exemplo, ele entra num táxi e o taxista fala: "Nossa, mas o senhor é o Shazam, o senhor foi a Xuxa da minha infância." É uma figura que marcou muita gente, né? Inclusive, 25 anos depois, Paulo e Flávio voltaram a interpretar Shazam Xerife, numa participação muito especial em outra novela de Walter Negrão, Era Uma Vez, de 1998. Essa dupla, Shazam Xerife, eles eram, vamos dizer assim, mecânicos de bicicletas. Consertavam bicicletas na cidade de Nova Esperança, onde a história se passava. E o sonho deles era construir um híbrido de caminhão com bicicleta, batizado de camicleta, mas que para fazer a camicleta tinha-se várias peripécias, né, várias etapas a serem cumpridas, e eles tinham um outro objetivo também, que era construir uma bicicleta que voasse. Mas necessitavam de determinadas peças e na cidade não conseguiriam, né? Então, no fim da novela, eles vão embora em busca da peça para construir a bicicleta que voa, e na série, então, continuam com várias aventuras em vários lugares do país em nome da busca dessa peça para fazer a bicicleta voadora. Pois bem, isso é uma grande fantasia para crianças no começo dos anos 70, né? Incentivou muito a imaginação e aqueles personagens que simbolizavam as nossas relações de amizade, né? Nós com os nossos amiguinhos, enfim. A gente cresce, mas o Shazam Xerife, para quem viveu essa época, né? E no meu caso são outros personagens, mas enfim, eles permanecem com a gente. Nos anos 70, ao mesmo tempo em que Paulo José interpretou um personagem tão significativo, tão marcante como Shazam, ele também era diretor e ator em diversos unitários dos ciclos do Caso Especial e da Comédia Especial que a TV Globo exibia quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, enfim, depende da época, né? E além dessa proposta narrativa de contar uma história em apenas uma apresentação, em geral de 1 hora, né? Como ator, ele participou de dois, pelo menos, bastante marcantes desses unitários. Um é o Misantropo e outro é Somos Todos o Jardim de Infância, né? O primeiro da Comédia Especial e o segundo do Caso Especial, esse de Domingos de Oliveira, né? Paulo José sempre, tanto como ator quanto como diretor, que é uma faceta pouco conhecida do seu trabalho em TV, eu diria, ele sempre esteve envolvido em propostas narrativas que desafiassem o trabalho artístico de quem dirige e de quem interpreta, né? Então, o Caso Especial é uma delas. Mais para o fim da década, houve outro programa de apresentação semanal, em 1979, chamado Aplauso,
no qual Paulo José participou intensamente, né, da sua concepção e em diversos dos programas. E também nas décadas de 80 e 90, ele dirigiu o Caso Verdade, que era um projeto com pequenas novelinhas exibidas na faixa de 5 da tarde, geralmente com 5 capítulos cada uma, que surgiam a partir de depoimentos reais das vidas dos espectadores que eram enviados por carta para a TV Globo. E nos anos 90, o Você Decide, um formato interativo muito inovador para a época, inclusive exportado pela TV Globo e que tem em Paulo José uma das suas grandes cabeças criadoras. Muita gente não sabe disso, né? Ao mesmo tempo em que havia toda essa intensidade de trabalho como diretor, ao longo aí de cerca de 20 anos, Paulo José dirigiu não só esses programas, mas também algumas das minisséries mais significativas que a TV Globo já produziu. O Tempo e o Vento, em 1985, Agosto, em 1993, né? E logo na sequência, em 94, Incidente em Antares. Gaúcho que era, há uma história curiosa em torno de como Paulo José ganhou a vaga de diretor de O Tempo e o Vento, que foi gravada em 1984 e exibida no ano seguinte, né? Quando ele soube que a TV Globo ia fazer O Tempo e o Vento, gaúcho que era, se paramentou todo e foi à casa de Daniel Filho, que era, podemos dizer que mais ou menos o que Silvio de Abreu é hoje, o chefe da dramaturgia da casa. Daniel, ao abrir a porta, deu de cara com Paulo José como aquele gaúcho folclórico, tradicional. E o que é isso, Paulo? Isso é para te lembrar que eu sou gaúcho. E com isso ele ganhou a direção de O Tempo e o Vento, que foi um grande trabalho, um trabalho muito inspirado. É outro caso que eu digo, se você não leu os livros, são 7 volumes, né, com a história toda, não se preocupe, assista a minissérie que você também vai se maravilhar. É uma história realmente imortal de Érico Veríssimo. Eu que não sou gaúcho, gosto muito. Você gaúcho que assista aqui esse nosso programa, com toda certeza deve gostar muito também. Se já não assistiu, assista. E outros trabalhos além de Shazam e dos já citados marcam a carreira de Paulo José como ator na televisão, né? Participou de várias novelas e minisséries, Um Só Coração, Em Família, que foi a mais recente em 2014, Araponga no papel de Érico Saldanha, também O Casarão de Lauro César Muniz como Jarbas, né? Que era a ponta do triângulo amoroso que causou celeuma com a censura, junto com Estevão, que era o Armando Bogos, e aquela que os dois amavam, a Carolina, vivida por Renata Sorrah, neta da Carolina, protagonista da história, que era o papel da Yara Cortes, né? São tantas passagens marcantes que nós podemos destacar na carreira de Paulo José, que há uma que eu gostaria especialmente de celebrar. Além de uma época muito interessante da carreira, onde ele teve 2 papéis muito marcantes também para quem os acompanhou, né? Além do Orestes de Por Amor, com a questão do alcoolismo que ele abordava na novela com o texto de Manuel Carlos, né? Pouco antes, o cigano Jairo, pai da cigana Dara, a Teresa Seiblitz, em Explode Coração, da Glória Pérez. Eu gostaria de destacar que Paulo José sempre foi uma pessoa com muita consciência de classe e muito preocupada com o teor político que o trabalho do artista pode e deve ter junto ao público. Foi um dos atores e diretores, enfim, que mais lutaram pela regulamentação da profissão de ator no Brasil, que só ocorreu quase nos anos 80, né? Em 1978, se eu não estou enganado, e também nunca se furtou, especialmente enquanto ocupou cargos assim de chefia, né? Cargos de liderança, de direção na TV Globo, nunca se furtou a se manifestar em prol daqueles que precisavam de uma opinião favorável, como por exemplo quando houve questões trabalhistas que até inviabilizaram temporariamente a produção de novelas das 6 na emissora. Paulo José, consultado, né, entrevistado, sempre se declarou a favor de melhores condições de trabalho, obediência aos turnos que a lei regia e de maneira que todos saíssem ganhando sem que houvesse exploração nem más condições, inclusive para os atores, né? Além dos técnicos, câmeras, enfim. Então, essa é uma faceta que deve ser lembrada e celebrada sempre, de uma pessoa que, embora ocupasse cargos altos
Em diversas épocas da sua vida, não se deixou tomar por um poder que tinha, mas amanhã podia não ter mais. E sempre esteve ao lado do justo e do certo, né? Há cerca de 25 anos, Paulo José foi diagnosticado com mal de Parkinson. E a doença tem o seu tratamento, né? Ele tem sido tratado adequadamente. Recentemente, a filha dele, a Bel, postou registros dele em tratamento, né? Em casa, ali com família, com pessoas queridas. E a gente celebra esses 82 anos de Paulo José que ele completou em 2019, sempre torcendo para que ele fique bem, né? Agradecendo por todo o talento que ele já nos emprestou em muitos trabalhos, muitos filmes além dos já citados, Faca de Dois Gumes, Anaí de las Misiones, O Palhaço, Saneamento Básico, o meu preferido de todos, Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, de Paulo Thiago, que ele faz com Julia Gunn, né? Baseado na obra de Lima Barreto. E desejamos sempre o melhor para Paulo José, como um mundo melhor ele sempre contribuiu para que nós tivéssemos com a sua arte. Na próxima semana o Vale a Pena está de volta. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.